Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal da nossa Fraternidade Espírita Caminho de Luz para dar continuidade às nossas oratórias virtuais com o objetivo de levar a todos vocês os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, presentes no Evangelho, e apresentar um melhor entendimento das obras da codificação. Lembramos que a casa continua fechada até segunda ordem, pois estamos respeitando as orientações do governo do estado e das autoridades municipais da saúde, que orientam o isolamento social para proteger a nossa saúde e a de todos que convivemos. Portanto, se possível, fiquem em casa e, se por qualquer necessidade tiverem que sair, não esqueçam da máscara e do seu uso adequado. Ela protege você e você também protege o outro. Bem, vamos aos nossos recados. Mesmo nessa situação que estamos vivendo, as obras assistenciais de caridade na fraternidade não podem parar. Então, para as cestas básicas do mês de agosto, os alimentos que estão em menor quantidade e são primordiais para a montagem das nossas cestas são feijão, óleo e farinha, que pode ser de mandioca ou de milho. Pacotes de arroz de 5 quilos, sal, molho de tomate e enlatados em geral são também itens da nossa cesta e serão muito bem-vindos em qualquer quantidade. Neste período de quarentena, estabelecemos um plantão aos sábados das 15 às 16 horas para receber doações de roupas e alimentos e para também receber os pagamentos das rifas virtuais e das contribuições dos sócios colaboradores. Haverá sempre um responsável da casa para atender a todos. Neste mesmo dia e horário, estamos tendo o nosso famoso bazar de artesanato. Vocês podem contribuir com a nossa casa confeccionando algum produto ou doando para o bazar, ou adquirir qualquer peça exposta. Todos já devem conhecer, não é verdade, de outros eventos, a criatividade das nossas trabalhadoras artesãs. Então vamos prestigiar os seus trabalhos, que são de ótima qualidade e de preço justo. Estamos também realizando rifas virtuais, utilizando um grupo de WhatsApp da nossa casa, com prêmios muito interessantes. Participe! A sua ajuda é muito importante para que a nossa casa continue a honrar com seus compromissos. Obrigado de coração, em nome da nossa diretoria. Bem, vamos então nos preparar para a oratória desta noite, fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Esperamos em Deus que os ensinamentos desta noite cheguem em nossos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o nosso compromisso de colocar em prática todas as lições do nosso Mestre. E que através das palavras orientadoras possamos trazer a todos vocês conforto, confiança e muita fé para passarmos rapidamente por este terrível momento que a humanidade atravessa. E assim vamos dizendo em um único pensamento a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Bem, o Evangelho de hoje, capítulo 19, a fé transporta as montanhas, itens 6 e 7. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em São Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Muito bem. Antes de entrarmos propriamente nos itens do Evangelho de hoje, vale aqui algumas palavras sobre o trecho que acabamos de ler e que abre o capítulo 19 do nosso Evangelho. A fé transporta montanhas, o poder da fé. Jesus nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que seria? Vamos tentar interpretar esse dizer de Cristo, um grão de mostarda. Esta declaração de Jesus tem que ser interpretada dentro do seu contexto. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, algo em torno de uns 2 milímetros, e nos tempos do Novo Testamento, ela era facilmente identificada como sendo uma das menores sementes conhecidas pelo homem. Atualmente, é claro, nós conhecemos a mostarda, ela é considerada uma planta de horta. Porém, quando o grão de mostarda era plantado na terra, ela crescia de uma forma impressionante, podia chegar até 3 metros de altura. No final, o pequeno grão se tornava uma árvore imponente que servia de ninho para as aves do céu. Mas por que o grão de mostarda crescia de tal maneira? A resposta para esta pergunta ela é muito simples. A semente da mostarda crescia de tal forma até resultar numa grande árvore devido ao seu contato com o solo, de onde recebia todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. E é justamente sob esse ponto de vista que Jesus declara: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. A verdadeira fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, jamais recua ou declina até esmorecer definitivamente. Ao contrário, ela mantém contato ininterrupto com Deus. Ele é a sua fonte inextinguível. Portanto, ao falar da fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não faz um elogio à pequena fé. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais ficará estagnada. Ainda que tão pequena, ela é como um grão de mostarda, cresce até se tornar uma grande árvore.
Ainda no mesmo parágrafo que nós lemos há pouco, quando Jesus ensina que a fé transporta montanhas, ele não se referia, obviamente, às montanhas de terra e pedra que nós conhecemos, mas sim às montanhas de nossas dificuldades, dos nossos problemas, que são tantos. É essa paz que precisamos desenvolver em nós para que a confiança passe a fazer parte de nossas aquisições espirituais e se integrem em nossas vidas, para que deixemos de sofrer o martírio da dúvida. E assim estaremos caminhando na direção da nossa paz e da honrada felicidade. Precisamos, então, queridos irmãos, manter a fé em todos os momentos da nossa vida. É claro, especialmente nos mais difíceis. A fé. Se a gente for até os dicionários, eles vão nos ensinar que a palavra fé é um conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. Já dogma significa algo que não pode ser contradito, por ser considerado uma revelação divina. No Espiritismo, ela tem o sentido filosófico, racional, aceito pela razão. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. Onisciência significa um Deus como um ser onisciente, aquele que possui plena e perfeita sabedoria e está ciente de tudo o que ocorre e que é a própria fonte de todo o conhecimento. A fé é também sinônimo de religião ou culto. Por exemplo, quando falamos da fé cristã ou da fé islâmica, essa é a grande diferença entre as religiões e o espiritismo. Doutrina religiosa pelas consequências morais que provoca, ou deveria provocar, em seus adeptos, com princípios racionais que devem ser aceitos pela razão de cada um, e não como dogma de fé. Dessa forma, a doutrina espírita nos traz um conceito diferente e inovador da fé, muitas vezes confundido com a simples crença cega, que se manifesta pela aceitação pura de rituais e seitas que nos são colocados e não apresentam a necessidade de comprovação e reflexão. O mundo está cheio de exemplos tristes de frutos do fanatismo religioso. Em nome da fé, quantas perseguições, quantas mortes e até guerra tivemos? Ainda nos dias atuais, principalmente na Semana Santa, existem fanáticos que fazem correr seu próprio sangue, ferindo seus corpos, ou se entregam a privações terríveis, no intuito de mostrar a sua fé em Deus. Se raciocinassem, veriam que Deus, como Pai amoroso, bom e misericordioso, jamais poderia ser homenageado com o derramamento de sangue dos seus filhos. Esta concepção de um Deus sanguinário combateu-a o profeta Elias no século IX a.C., quando enfrentou os sacerdotes israelitas que eram adoradores do deus Baal. Deus Baal era o deus da tempestade, considerado como o senhor do universo na época. E aprendemos no Espiritismo que em nossa caminhada evolutiva, o nosso espírito vai conhecendo as leis de Deus, vai percebendo-lhes a perfeição. E quanto mais as conhece, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa é a fé que nasce do entendimento, que é inabalável, indestrutível, que permanece fixa, que não se consegue abalar, que não se quebra, que é resistente. É a fé inabalável.
Emmanuel nos ensina ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Assim, Kardec nos apresenta a fé raciocinada, que sem imposição de limites permite ao homem fazer uso do seu livre-arbítrio, refletindo e questionando naturalmente, sem que este perca a individualidade e a autenticidade. A fé é apresentada como a segurança, certeza e confiança que o ser humano adquire ao longo de suas mais diversas experiências. Por esse conceito, fica fácil entendermos Kardec quando diz: a fé não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Dele ninguém a poderá tirar, e aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Entretanto, é lícito se questione sobre a origem da fé raciocinada. Teria ela nascido com o Espiritismo? Não, a resposta é não. A fé raciocinada nos vem de Jesus, dos ensinamentos do seu Evangelho. O Mestre mudou completamente o próprio conceito de religião, introduzindo no campo, até então puramente emocional da fé, o componente razão. Entendimento de ninguém fez tantos apelos ao raciocínio no âmbito religioso do que Jesus. Kardec, conhecedor profundo da atuação de Jesus, o conhecia não como um místico, mas como um educador de almas, que ao tempo em que tocava o sentimento daqueles que o ouviam, sabia também levá-los ao entendimento das lições. Por isso, tem a doutrina espírita essa característica de racionalidade. E não podia ser de outra forma, de vez que ao Espiritismo coube o papel de reviver o cristianismo na sua pureza, simplicidade e riqueza originais. Jesus nunca explorou a emoção de ninguém. A sua fala mansa, humilde, precisa e firme era dirigida ao sentimento e à inteligência. Suas lições foram sempre pautadas no diálogo, através do qual propunha o exame racional daquilo que ensinava. E a gente tem até um episódio onde Jesus foi censurado por haver curado uma mulher paralítica em um sábado. Bem poderia deixar que a própria cura falasse por ele, mas não perdeu a oportunidade de, através de uma pergunta, fazer pensar aqueles que o ouviam. No sábado, não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? De outra feita, ele próprio perguntou aos doutores da lei, antes de curar um homem: é lícito curar no sábado? Está em Lucas, no capítulo 14, versículo 3. E como não respondessem, Jesus curou o hidrópico. O hidrópico era um indivíduo que apresentava acúmulo anormal de líquido em seu organismo, ou poderia estar em alguma cavidade ou outras estruturas corporais. E o fez ir. Depois, ele volta a inquiri-los a fim de conscientizá-los de que acima da letra morta há uma interpretação racional, inteligente. E aí ele diz: qual de vós, o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo?
Então, ao invés de fazer um discurso eloquente e emocionado sobre a providência divina, o mestre busca, através de perguntas, levar seus ouvintes a pensarem, a raciocinarem sobre Deus. Em uma outra situação, ele diz: E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. E também por essa passagem pode-se ver que Jesus não buscava levar ninguém a uma adoração emotiva, a uma fé cega. Ele poderia ter dito, por exemplo, que se deve ter fé em Deus, Criador de tudo, o que existe, que é bom, amoroso, misericordioso, providente, etc. Mas não. Só isto não bastava. Se ficasse só nessas afirmações, teria provocado uma fé passiva. Ele queria fazer as criaturas entenderem, através de uma comparação, que o Todo-Poderoso deveria ser necessariamente melhor que um pai terreno e, portanto, capaz de dar maiores bens aos seus filhos. Os apelos que Jesus em suas lições fazia não só ao sentimento, mas também à inteligência, foi objeto de estudo até mesmo fora do ambiente religioso, por um médico psiquiatra atual, Augusto Jorge Cury, vocês devem conhecer, quando ele diz: Jesus não anulava a arte de pensar, ao contrário, era um mestre intrigante nessa arte. Cristo não discorria sobre uma fé sem inteligência para ele. Primeiro se deveria exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Depois vinha o crer sem duvidar. E se nós estudarmos os 4 evangelhos e investigarmos a maneira como Cristo expressava os seus pensamentos, constataremos que pensar com liberdade e consciência era uma obra-prima para ele. E diante do que acabamos de ver, concluímos que Jesus foi um pedagogo e não um místico. Sabia atrair os seus ouvintes com as doces consolações da fé, mas não alimentava atitudes de deslumbramento contemplativo, face aos apelos ao raciocínio com que mesclava as suas sublimes lições. Encaminhava-os ao entendimento lógico, racional dos fatos. Jesus, como mestre admirável que foi, soube criar um clima de diálogo aberto. Assim, vê-se claramente que Jesus não impunha suas ideias, não violentava consciências e nem exigia a fé cega, sem exame. Não. Sua mensagem sempre foi dirigida ao intelecto e ao sentimento, bases legítimas da fé raciocinada que o Espiritismo veio reviver. Ter fé é reconhecer em nosso íntimo algo que é muito maior que nós e que é responsável por tudo à nossa volta, inclusive por nós mesmos. É reconhecer-se criatura, acreditar e confiar no Criador. E, na maioria das vezes, no entanto, nos deixamos levar por tendências radicais e extremistas e acreditamos que a nossa fé é estável. Acreditamos que ou temos fé ou não a temos. Não exercitamos a nossa razão e não percebemos que ela pode ser desenvolvida ou até mesmo aumentada, por meio de alguns procedimentos que muito irão nos fortalecer moral e espiritualmente. A oração é a maneira que temos de nos comunicar com a espiritualidade superior e, consequentemente, com Deus. Ela nos revitaliza, energiza e nos aproxima de espíritos mais esclarecidos,
afastando-nos das influências negativistas. E é importante que estejamos sempre com pensamentos elevados e em prece, nos bons e maus momentos, para facilitarmos o intercâmbio com a espiritualidade maior. Outro fator que nos auxilia no desenvolvimento da nossa fé é o estudo. Além do exercício mental, é importante estarmos sempre em busca de obras esclarecedoras, edificantes, aprimorando cada vez mais o nosso conhecimento e entendimento. O estudo nos faz compreender com clareza os problemas e nos direciona para as soluções, além de permitir que compreendamos melhor os ensinamentos do Cristo e os mecanismos muitas vezes complexos da nossa vida. O exercício da paciência e da humildade também são fundamentais. A paciência nos fornece o tempo e a condição para refletir sobre os nossos atos e atitudes, favorecendo o nosso entendimento. A humildade permite que reconheçamos as nossas fraquezas e as necessidades do próximo. Não podemos deixar de lembrar uma passagem narrada por Mateus no capítulo 14, versículo 31, referente ao momento em que Jesus caminha sobre a água. O fato se passa com o discípulo Pedro, que sai de barco para chegar à outra margem. E nesse momento começa uma grande tempestade e quase afunda o barco. Pedro fica aflito e grita: Senhor, salva-me! Jesus, que retornava de suas orações, corre ao socorro de Pedro e vai caminhando sobre a água até o barco. Chegando perto, diz: Vem! Ele, abismado, começa a retornar em segurança, também caminhando sobre a água. E nessa ocasião o vento começa a ficar mais forte. Pedro sente muito medo e começa a afundar. Jesus então estende a mão e diz a Pedro: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Enquanto Pedro confiou e teve fé, ele se manteve sobre a água. Quando Pedro grita, Senhor, ele reconhece a supremacia de Jesus, a superioridade do Mestre que tem o poder de andar sobre a água. E quando ele diz, salva-me, Pedro enxerga a sua fraqueza e reconhece que está diante daquele que está disposto a fazer a caridade e socorrer a todos que lhe pedem auxílio. Quando Jesus pergunta a Pedro, por que duvidaste? Ele nos dá ainda uma grande lição. Ele está nos ensinando que não devemos apenas manter a fé nos momentos tranquilos. Devemos ter fé também nos momentos de tempestade e de turbulência. Quantas e quantas vezes nos portamos como Pedro? Vamos refletir sobre isso. Quantas vezes a nossa embarcação está quase virando no mar e nos sentimos perdidos, desamparados e nos esquecemos completamente da nossa fé e confiança. Um bom ponto para a nossa reflexão, não é mesmo? Então tenhamos sempre em mente que em todos os momentos e situações estamos amparados pelo Mestre Jesus, que nos orienta neste imenso oceano. Temos as diretrizes, a bússola e o caminho. Somos nós que guiamos o nosso barco. Nós escolhemos o destino. Cabe somente a cada um de nós escolher como alcançar o nosso objetivo. Assim, a fé nas verdades espirituais é adquirida e desenvolvida por todo aquele que se dispõe a fazê-lo, porque sente em si mesmo que a vida não pode estar circunscrita aos poucos anos que se vive em uma existência na Terra. E quem procura com sinceridade a encontra e a desenvolve dentro de si. As pessoas que dizem não conseguir ter fé
apesar do seu desejo, em realidade, não procuram enxergar as provas das verdades espirituais que estão ao seu redor. Procuram uma fé que se adapte à sua maneira de ser. É o homem que tem de buscar esta fé, com seus raciocínios e sua sensibilidade, que Kardec denominou maturidade do senso moral. Nos fatos da própria natureza, sem preconceitos, com a mente indagadora, aberta a tudo ver, a tudo observar, a tudo analisar para melhor decidir. Muitas pessoas têm facilidade para desenvolver a fé nas verdades espirituais, porque já a trazem de vidas passadas. Outros ainda têm de fazer este trabalho interno de autoeducação, no esforço de encontrar as provas de que necessita para tal. Mas é sempre uma questão de tempo e vontade, porque nenhuma ovelha das que o Pai me confiou se perderá. O Espiritismo veio para auxiliar o progresso moral da humanidade, com princípios baseados em fatos naturais que levam o homem a adquirir a fé raciocinada, fruto da compreensão desses fatos. Essa fé leva o homem a sentir-se realmente um filho de Deus, com capacidades e possibilidades de desenvolver-se até a perfeição possível, sob a proteção do Pai, de Jesus e do Espírito, que já evoluíram mais e trabalham em benefício dos irmãos mais atrasados na escala evolutiva, mas sempre em progressão constante. Não mais a fé cega, passiva, que impede o homem de fazer uso do seu raciocínio e do seu livre arbítrio, dados por Deus, mas a fé, fruto do seu esforço em seguir, compreendendo o porquê, o como e o para que vivenciar cada ensino de Jesus. E para finalizar, vamos entender, meus irmãos, que sem base na razão, dificilmente a fé resiste às dúvidas que surgem de um coração visitado pelas rudes provas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos agora então, meus irmãos, às vibrações finais, pedindo então a todos que fechemos os nossos olhos materiais, elevando sempre o nosso pensamento a Deus Pai e a Jesus nosso Mestre. E nesse momento vamos vibrar pela paz do mundo e por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vamos vibrar saúde por todos os doentes do corpo e do espírito, para que possam ter alívio em seus sofrimentos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil e pela ética de todos os nossos políticos e governantes. Vamos vibrar paciência por todos os detentos que se encontram em penitenciárias e cadeias, que eles possam ter a oportunidade de se transformarem e de se reintegrarem em nossa sociedade. Vamos vibrar esperança para que consigamos expandir o nosso Evangelho e pela confraternização entre todas as religiões. Vamos vibrar serenidade em nossos lares e sentimentos de reconciliação com todos os nossos familiares e parentes, nossos pais, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs e outros. Vamos vibrar pela união da nossa casa, a Fraternidade Espírita, de seus dirigentes e de todos os seus trabalhadores. Por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pois também somos necessidades.
E assim vamos rogando aos amigos espirituais que nos envolvam em muita paz, em muita luz, em muito amor. Que sejamos atendidos naquilo que estamos buscando, sempre humildes, de acordo com o nosso merecimento. E assim, neste ambiente de fraternidade, vamos agradecer a oportunidade que recebemos, tendo mais uma vez o Evangelho de forma remota, proferindo em um único pensamento a oração de nossa querida Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito ao fruto de vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, olha por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, até a próxima. Fique com Deus.